Olá, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de vocês, por aceitar esse convite deste webinar com a Numen. Hoje nós vamos falar aqui exclusivamente sobre o programa Rise with SAP. Mas antes disso, eu quero te apresentar um pouquinho da nossa empresa, um pouquinho da Numen. Tem a apresentação. Muito bem, nós vamos falar aí sobre o Rise with SAP, a empresa inteligente. E para falar um pouquinho da Numen, a Numen foi uma empresa fundada em 2009 pela Patrícia Terui, tá? Então nós estamos aí já com mais de 10 anos de empresa. Hoje nós temos mais de 600 projetos entregues. Nosso time hoje é um time de especialistas com mais aí de 70% sêniores e especialistas dentro do nosso time. Temos mais de 400 consultores. Estamos focados aí muito em inovação e trabalhando junto, em conjunto com a SAP. Hoje nós já somos parceiros Gold da SAP, tá? E para falar um pouquinho mais nesse webinar, eu trouxe aí um time aí, nosso time de arquitetos e um time comercial aí que eu quero apresentar para vocês também. Para falar um pouco mais, eu trouxe aí no time de arquitetura, tenho eu, Fernando Pena, tenho aí meus amigos Ricardo Rabai e Douglas Brito, e no time comercial tenho aí Enéas Lima e a Vanessa. E para já começar, eu quero convidar a Vanessa para falar um pouquinho para vocês sobre essa parte de empresa inteligente. Vanessa, a palavra é com você aí. Obrigada, Pena. Obrigada, pessoal. Bom dia a todos. Então, para a gente explicar um pouco do conceito, né? O conceito da empresa inteligente é um conceito moderno e ele vem sendo aplicado em todas as empresas que hoje querem crescer, levando em consideração a transformação digital, que já é uma realidade consumada nos dias de hoje, né? Então, os desafios de hoje, eles não podem ser resolvidos com as tecnologias e ferramentas de ontem. Então, de acordo com a SAP, uma empresa inteligente, ela aplica tecnologias avançadas e melhores práticas em processos integrados e ágeis. Então, com essa abordagem, nós ajudamos as empresas a serem mais lucrativas, resilientes e sustentáveis, ao mesmo tempo que se transforma em um negócio muito bem administrado. Então, falar sobre transformação não envolve apenas integrar diferentes aplicativos, né, e tecnologias, mas também reinventar processos de negócios alinhando competências e pessoas, principalmente. É um caminho para a simplicidade, tornarmos uma empresa mais voltada aos negócios, sendo capacitada com tecnologia e focada em pessoas. As empresas inteligentes, elas utilizam de tecnologia baseadas em nuvem, inteligência artificial, internet das coisas, analítica, para que elas possam, né, utilizar melhor os dados e obter insights em tempo real sobre as operações, ambientes de mercado e seus clientes. Uma vez que isso não é um produto, né, a gente entende que uma empresa inteligente é uma mentalidade que envolve o uso de estratégias e processos modernos e é movido por um conjunto inteligente de soluções de tecnologias. Hoje, os processos de negócio eles vêm sendo aprimorados cada vez mais, né? E utilizando dessas ferramentas de automação de processos, cuidando das operações financeiras de back-office, que antigamente eram super tediosas, né, e demoradas, quem trabalha no back-office sabe disso, como, por exemplo, contas a receber, né? Por outro lado, outras empresas elas estão utilizando os dados tanto para administrar os seus negócios quanto para pesquisas, o que permite projetar novos produtos, enquanto elas preveem suas receitas com mais precisão do que nunca, em tempo real. Então, a SAP, né, ela definiu 3 cenários centrais para o sucesso de nossos clientes. Então, são os dados para valor, integrações e extensibilidade. E com o Rise with SAP, a gente torna tudo isso possível, né? Então, o Rise with SAP é definido como um serviço onde a SAP e a Numen, ela transferem as empresas para uma empresa inteligente. Então, a gente disponibiliza de integrações prontas para o uso, reduzindo e evitando os custos adicionais de um projeto, por exemplo. Então, com as soluções bem integradas e estáveis, a gente proporciona aos usuários finais, né, um aumento de eficiência e produtividade. Então, resumindo um pouco, a empresa inteligente, ela trata dos processos de negócios, redes de negócios, aplicativos e tecnologias para fazer tudo acontecer dentro e fora da nuvem e, com isso, acelerando a velocidade da inovação. Aí, seguindo um pouco, a gente vai abordar um pouco mais sobre como é o Rise with SAP. Eu convido o Enéas para continuar aí a nossa apresentação. Opa, falha. Obrigado, Vanessa. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos aí que estão participando do webinar. Bom,
a SAP entendendo essas demandas de mercado, né? Não só com as empresas inteligentes e pegando até um pouco do gancho do que nós estamos vivenciando agora pós-pandemia, né? Que é a questão do crescimento, a necessidade de soluções em cloud que tenha facilidade, acessibilidade, né? Ela trouxe um pacote, que é o RISE with SAP. Então, é um pacote de uma oferta em um único contrato, onde dentro desse mesmo contrato, ela te provê um servidor, os serviços, né, de infraestrutura, na modalidade de serviço, né, infraestrutura as a service, sendo possível você habilitar, né, o seu S/4HANA dentro dos principais hyperscales que a gente tem de mercado aí disponível, ok? Ela também trouxe um conjunto de soluções, um pacote de soluções de business process, para que você consiga, para as empresas auxiliarem as empresas aí na busca do aperfeiçoamento dos seus processos de negócio. Rodando as ferramentas, você consegue também buscar ter algum tipo de insight, de oportunidades que o próprio S/4HANA possa estar resolvendo. Também um conjunto de ferramentas de análise para empresas que estão fazendo o processo de migração, saindo do tradicional ERP, o ECC, e indo para o S/4HANA, onde ela consegue te auxiliar nessa sua jornada da transformação, tá, do ambiente. Ela tem também um conjunto de pacotes ali, um business network, né, que é o Start Package. São pacotes de soluções para você conseguir interagir com seus parceiros comerciais ou seus parceiros também de manutenção dos seus ativos. Tá? E ela empacotou algumas soluções, como a parte analítica, a parte de extensões, integrações e serviços de inteligências em um pacote chamado Business Technology Platform, e você pode utilizar dentre vários serviços que tem dentro desse pacote através de créditos, e o legal é que dentro desse programa também 1% do total gasto ele reverte em créditos para você poder consumir os serviços que estão dentro do BTP. E é claro, o carro-chefe aí, que é o que traz como plataforma base de todo esse RISE, que é o S/4HANA, numa versão em cloud, tá? E temos duas versões, a versão pública e a versão privada. Okay? Com esse pacote unificado do S/4HANA, você consegue ter algumas vantagens, que efetivamente é unificar contratos e você trabalhar de uma maneira mais simplificada provendo serviços de ERP para dentro da sua companhia. Tá? Então, o modelo tradicional que nós tínhamos no passado, né? Nós tínhamos ali o serviço de consultoria de implementação, que é uma consultoria que vai te auxiliar com todos os seus processos de negócio. Você tinha a parte de GMS, que era posterior ao seu serviço de consultoria. Tinha uma parte de serviços de gerenciamento de técnicos de gerenciáveis, né, que são serviços para você poder fazer toda a gestão da sua infraestrutura necessária para poder suportar a solução ERP. Tá? A própria parte da gestão da infraestrutura, sendo ela privada dentro da própria data center ou até mesmo na contratação do hyperscale. E aí um software também, a gestão do software com aquela questão de manutenção anual e etc., no modelo de aquisição. Então, o que a SAP ela fez? Nessa remodelagem, esses 3 itens que estão abaixo do círculo, eles se transformaram em um único contrato. Ou seja, você tem um único contrato, onde nesse contrato você tem toda a cadeia a parte do software, com o suporte do software, tá, sendo realizado pela própria SAP, toda a parte da gestão da infraestrutura, sendo provida dentro dos principais hyperscales que a gente tem aí no nosso mercado, né? Garantindo aí toda a parte da escalabilidade, a produção, a parte da acessibilidade que os clientes precisam, tá? E os serviços também técnicos aí gerenciados, né? Que é para manter essa infraestrutura de acordo com a necessidade do cliente, né? E quais são os ganhos disso, né? Você trabalha em um único contrato, dentro desse único contrato você tem um único SLA, e você consegue efetivamente, nessa gestão unificada, ter uma redução do seu custo total aí da infraestrutura, que é o seu TCO. Tá? E a gente chega a falar aí de uma redução em torno de 15% a 20% do TCO atual para um modelo gerido por um único contrato dentro do RISE with SAP. Então, para os clientes que estão hoje na versão S/4 ou também que estão na versão ECC e pretendem migrar para o modelo cloud,
esse modelo RISE ele veio com uma grande oportunidade, com algumas reduções financeiras, e é claro, para quem está no ECC e vai para esse fora, ainda tem o ganho de habilitar esses novos processos digitais que a SAP propõe dentro da solução S/4HANA. Então, é uma grande oportunidade para o mercado. Eu acho que agora eu vou passar a palavra para o Rabai e para o Brito, que eles vão explicar um pouco mais, aprofundar um pouco mais tecnicamente aí como que estão a arquitetura dessas soluções, ok? Na verdade, muito obrigado aí, Enéas, pela palavra, a Vanessa também, muito obrigado. Um pouquinho, antes de eu falar com ele sobre arquitetura, só dar um recado aqui, as pessoas Legal. que durante essa apresentação tiverem qualquer tipo de dúvida, vocês têm aí a opção, a ferramenta do Q&A, vocês podem ir colocando as dúvidas aí, que no final dessa apresentação nós vamos responder todas as dúvidas de vocês, tá? Então, mais uma vez, obrigado aí, Vanessa e Enéas, por essa apresentação aí. Eu quero agora falar um pouquinho mais, entrar um pouquinho no nível, né, de detalhe técnico aí, sobre o programa do RISE, e eu quero chamar aí o Rabai e o Brito para a gente falar um pouquinho mais sobre a camada de arquitetura, o papel da arquitetura e quão importante isso é. Rabai, com você. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, né? Compartilhando um pouquinho do que a gente entende aí do RISE, né? Trazer um pouco da visão da arquitetura de solução, tá? E por que a gente quis trazer, né, a visão da arquitetura de solução? Poxa, o que um arquiteto faz, um arquiteto de solução faz? Né? Um arquiteto de solução é um cara que ele não entende somente de SAP, somente de ERP, somente de S/4HANA, né? Claro, essa é a principal a principal atribuição dele, né? Mas o nosso papel é ter uma visão geral, né, de como os sistemas vão se conversar, né, olhar como funciona um pouco essa parte da infraestrutura, né, o que é em cloud, o que não é em cloud, né, como que a gente lida com isso, tá? Se a gente tem um ambiente multi-cloud, né, que são várias nuvens trabalhando, tá? Então, nosso papel é olhar um pouco disso e fazer um desenho para que o ambiente de ERP de vocês, né, e seus outros sistemas que apoiam a operação, né, estejam todos de acordo, estejam bem orquestrados, né, e se conversem, né, de forma fluente aí para a gente não ter nenhum problema na operação de vocês, tá? Então, esse é o papel da arquitetura de solução. Quer complementar alguma coisa aí, Pena? Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem aí. Só para complementar, é que assim, o arquiteto hoje ele tem um papel fundamental nisso, porque ele provê, né, agora, com a amplitude das coisas, né, com a evolução do digital e tudo mais, a gente fica responsável em prover soluções de negócio, né? A gente tem muita opção, a gente tem muita coisa para endereçar e para acomodar, então a gente o leque se abre, né? Então assim, a gente tem, obviamente, fundamentado, né, e para isso o S/4HANA e ferramentas SAP e tudo mais, mas o nosso papel principal é prover soluções de negócio, né, inteligentes e assim e escaláveis, né. Legal, Brito. Acho que agora vale a pena a gente contar um pouquinho, né, de como Vamos que a lá. gente chegou nesse ponto aqui, né? Sim. Manda bala aí. Antes da gente entrar, né, efetivamente na roda da verdade ali do Rise, né, a gente costuma comentar isso, eu vou chover um pouco no molhado aqui, porque é preciso, né, dessa roupagem aqui, da evolução do ERP, para que a gente possa realmente entender e se situar, né, onde a gente está, para onde a gente vai, né, então, é um breve histórico, né, a gente está falando da evolução do RP, no caso o S/4HANA, mas ele teve toda uma trajetória, né? Então, a aplicação evoluiu desde R2, R3, né? E com o advento do banco HANA, né, a gente teve uma nova roupagem de aplicação, que é o novo RP, para acomodar os processos de negócio dentro dessa camada que iniciou como um banco e depois evoluiu para a plataforma, e hoje a gente já sabe quais os principais fundamentos e o que a gente está habilitado baseado nisso, né? Então, a gente está falando da evolução do RP. O S/4HANA, né, em versões que a gente vai comentar no próximo slide, mas é o cara que realmente habilita e pavimenta e é o alicerce para que a gente possa evoluir
com relação aos modelos de negócio e possibilidades de negócio, né? A gente tem, né, uma evolução aí de versões, né? A gente está falando atualmente, trabalhando com a 2020, mas acredito que em meados de setembro, outubro, a gente já esteja na 2021, né, que traz uma série de capabilities novas e muitas coisas aí que a gente continua evoluindo, né? Então, assim, uma visão geral, né, que é para quem caiu de paraquedas, está nesse webinar, legal, a gente vai falar de RISE, a gente vai falar de uma nova abordagem, de como, de contratos, de visões comerciais, mas é preciso, né, embasar e posicionar que, no final das contas, a gente está falando ali do core, do RP, né, e aí, assim, essa é a historinha, né, a gente está falando da última versão, mas vem de uma história aí rica, né, de evolução, né, do RP. Isso aí é legal, né, Brito? A gente vê a velocidade, como a gente está evoluindo agora, né? Poxa, a gente tem uma evolução a cada ano, né? Numa versão, vamos dizer, que é a on-premise e do cloud private, que a gente vai explicar um pouquinho mais, né? E você tem a evolução trimestral no public, né? E a gente tem uns pacotes, né, que são liberados trimestralmente, né? Não só com correções, mas com pequenas melhorias também. Né? Então, a velocidade com que a gente muda o nosso sistema hoje, né, ela é muito mais rápida do que a gente tinha, para quem tinha o ECC, né, fazia, né, precisa aplicar um EHP, alguma coisa assim, era um projeto, demorava muito tempo, agora a gente precisa estar preparado para evoluir mais rápido. Né? Então, esse slide eu gosto sempre de falar isso daí, né, a gente precisa preparar um sistema para evoluir rápido. Né? Então, isso é muito legal. E reforça o papel, né, novamente, do consultor, nessa nova geração, da arquitetura de solução, né, para a gente estar sempre antenado nessas coisas, porque às vezes soluções que em determinado quarter a gente não conseguia acomodar, a gente tem que ficar antenado, porque de repente no próximo quarter a gente já tem um endereçamento para essa solução. Né? Então isso é bem legal. Legal. Então, Brito, conta um pouquinho aí para a gente agora do que está dentro do S4HANA. Basicamente, a gente fala de evolução, mas o que aconteceu, né? O que de fato aconteceu, né, com o advento do S4HANA, aí falando de nova geração do ERP? A gente teve uma simplificação de dados, mas não é assim, simplificou o dado e normalizou tabelas, não. A gente teve 3 pilares fundamentais aí diante dessa simplificação de dados, que o primeiro é a estrutura colunar, né, do banco. Isso a gente permitiu sair de somente informações de operação para informações analíticas, né? Arquitetura em memory, né? O banco de dados em memory permitiu assim muito mais velocidade para a gente analisar esse mesmo dado, e o appliance, né? O appliance, assim, software com hardware realmente em harmonia, né? Isso aí a gente fecha realmente os 3 pilares da simplificação e dessa evolução de dados, né? Lógico, a gente falou, a gente teve um novo banco, uma nova aplicação, e a gente não poderia deixar de ter uma nova experiência, né, de usuário, e com isso a gente está falando de um front-end, e esse front-end a gente chama de Fiori. Né? Então, o Fiori é o que permite e traz inovação do ponto de vista operação, né, para as empresas. Então, coisas que você entrava em, de repente, 2, 3 transações, de repente um app já resolve a sua vida ali, né, dando alguns exemplos de processos, né, e outras fases da empresa, né. Assim, teve funcionalidades aprimoradas e com isso a produtividade, né, é bem do jeito que está falando ali, né, a adição, né, dessa simplificação de dados. Mas o jeito, a forma como a gente trabalha, a gente ganha o quê? Novas funcionalidades e produtividade aprimorada, né? De repente, um clique, eu já resolvo algumas coisas que antes eu tinha que entrar em várias transações e operacionalizar muita coisa. Às vezes até em outros sistemas, né, Brito? Essa capacidade analítica que o S4 traz aí é muito boa, né? Ajuda muito no trabalho. E às vezes até outros sistemas da SAP que antes estavam desagregados, né, do S4HANA, e que agora você pode ter aquela funcionalidade dentro, né? A gente teve muitos ganhos, né, com o Financial Supply Chain Management, né, com o Extended Warehouse Management, o próprio Transportation Management, né, que foi refeito, né, trouxe, né, a gente desabilicou aquele LES de antigamente e trouxe para dentro o TM, tá? Que é uma ferramenta mais robusta.
Então, assim, tem uma série de funcionalidades, né? O Advanced ATP, que antes ficava ali junto com o APO, né? De uma forma um pouquinho diferente. Então, a gente teve um ganho de funcionalidades também, né? A SAP trouxe funcionalidades novas para dentro do S/4HANA. Isso é importante mencionar. Houve uma evolução do ponto de vista da operação de RP, mas também não ficou de lado essas ferramentas adicionais, né, que o Rabai comentou. Você teve evolução em todas essas outras ferramentas, foram otimizadas, melhoradas, e com isso a gente tem muito ganho, né? Então não é só o core do RP que evoluiu. As ferramentas adicionais também foram evoluídas ao ponto de otimizar, né, o trabalho de todos aí. Legal. E a forma de a gente entregar isso? Vamos falar um pouquinho aí, Brito? Vamos. A gente vai especificar aqui, neste momento, nesse webinar, o S/4HANA, né, como produto, mas em duas versões ou visões que a gente gosta de comentar. Um cloud privado e um cloud público, né? O que a gente está querendo comentar dessas duas ferramentas? Como que a gente faz o deploy disso? Quais as opções que a gente tem de ir para esse S4, né? A primeira é uma implementação do zero, uma nova implementação, né? Ou seja, eu trato o meu legado, né, o meu sistema atual como legado, e faço realmente uma nova implementação com carga de dados e tudo que a gente conhece de um projeto, né? A gente tem a conversão, né, que eu transformo efetivamente a minha aplicação, o meu banco, na nova versão do RP, no caso do S/4HANA. Então, vou aplicando uma série de componentes, vou atualizando, tem um projeto de normalização, de verificação de dados e análise de código, que também a gente vai comentar quando a gente rodar a roda da verdade ali do RISE, de algumas dessas coisas que eu estou falando no detalhe, né, no caso de conversão e análise de código, que são fundamentais para esse tipo de modelo, né, de implementação, e a transformação, né, a transição, no caso, que aqui eu desligo uma torneira e vou ligando outra. Um exemplo seria o Central Finance, né? De repente eu levo a minha contabilidade operacional e aos poucos eu vou levando, por exemplo, meu contas a pagar, vou desligando a torneirinha aqui do meu legado e vou abrindo uma outra torneira ali. Então, aos poucos, a gente pode resumir isso em migração ali aos poucos. Então, eu tenho uma instância de S4 com determinada funcionalidade e depois eu vou habilitando outras funcionalidades ali nessa opção, tá? Legal, né? E tudo isso aí no hyperscaler aí da sua preferência, né? Seja in-premise ou in cloud, tá? Essa ela dá essa oportunidade para a gente, né? Continuando, só para aproveitar o gancho, aí a gente volta, né, no slide que o pessoal, o Enéas e a Vanessa comentaram, essa roda aí da verdade aí do RISE, que a gente gosta de chamar, e quem que, se a gente for eleger, né, a grande estrela, realmente é o S/4HANA, né, é a aplicação, é o RP, e por isso ele é a primeira ali, porque as outras coisas, ou você vai estar habilitando para ele, ou você vai estar agregando valor a esse e outros serviços, inúmeros serviços que a gente vai entrar no detalhe, mas ele seria a estrela aí do jogo, né? Nessa modalidade, desse novo jeito, né? Da gente tratar aí uma implementação ou um processo de licenciamento do S/4HANA para as empresas, tá? Aí a gente vai entrar um pouco mais no detalhe aí com relação aos outros elementos aí. Agora a gente vai passar, né, cada um desses elementos aqui. Importante a gente falar sobre o S/4HANA, né? A gente está falando muito aqui voltado ao Brasil, né? A gente tem duas opções, vamos dizer, de deploy, né, no RISE, tá? Uma opção é a pública, né? E a outra é a privada. Quando eu falo da opção pública, eu estou falando o quê? De uma nova implementação de algo um pouco mais limitado, né? Você fala, poxa, mas limitado em que termos, né? Vamos dizer, em capacidade de customização. Tá? Quando eu falo de público, né, eu estou falando que eu tenho uma configuração guiada lá dentro. Né? Eu estou falando que eu preciso estar muito aderente aos processos dos best practices, né, que são as melhores práticas, são os aceleradores que a SAP disponibilizou para a gente para usar. Tá? E quando eu estou falando de público também, eu estou falando, estou falando sobre essa limitação, é que ele ainda não atende todos os tipos de indústria, tá? E ele ainda não entende, né, em sua plenitude
a localização Brasil. Tá? Então, quando a gente fala de RISE aqui para o Brasil, a gente está falando o quê? Do cloud privado. Tá? E o que é o cloud privado? Né? O cloud privado, ele é como se fosse o nosso S4HANA on-premise, tá? Só que numa nuvem da SAP, né? No hyperscaler que eu escolher. Tá? Então, assim como o Enéas ele já explicou ali na parte comercial, né? A gente tem dentro do cloud privado, né? Toda uma parte de escopo funcional, uma parte de gestão de infraestrutura, né? E uma parte de serviços gerenciados técnicos. Tá? Então, quando a gente fala de escopo funcional, né, o que está incluído lá dentro? Né? E aí a gente fala um pouco também, né, tem o próprio software, tá? E o Enterprise Support da SAP, né? Aquele suporte da SAP. Tá? A gente tem, né, todos os conectores com nuvem, tá? Tem a parte do Adobe Document Services, tá? E todos os módulos, né, e funcionalidades do S4HANA. Tá? Então, lá dentro também eu consigo habilitar, né, aquilo que a gente fala que são aqueles licenciamentos adicionais de LOB. Né? Fala, poxa, eu preciso de um cache management avançado. Eu posso ir lá e habilitar dentro do RISE. Tá? Ele está dentro do S4, é possível. Poxa, eu preciso do EWM avançado. Tá? Eu posso ir lá e habilitar dentro do meu S4HANA o EWM avançado. Tá? Então, tudo isso, quando a gente está discutindo, né, o escopo, né, do que a gente vai implementar, tá? A gente faz essa análise de licenciamento, né, e isso serve também para o dimensionamento da máquina. Né? E a SAP está sempre muito junto com a gente nesse caso, porque toda a parte, né, de sizing, né, de administração do ambiente, né, quem vai tomar conta vai ser a SAP. Tá? Então, você vai ter um único contrato, né, onde a SAP vai fazer toda essa gestão de infra, né, de habilitação de banco, de disponibilidade aí da rede para essa aplicação, tá? Toda a camada de segurança, eles vão estar cuidando disso daí para você. Tá? Quando a gente fala aqui de pacotes upsell, né, e complementos de parceiro, a gente está falando isso. Eu posso habilitar, né, os LOBs, tá? E os add-ons, né, de indústria disponível. Fala, poxa, eu tenho um add-on de um parceiro que eu utilizo hoje. Tá? Se esse add-on está homologado na SAP, né, e ele está habilitado para o RISE, vamos dizer, ele não é invasivo, né, para o seu banco de dados, para o HANA, né, para uma camada de infraestrutura, você pode usar esse add-on também. Tá? Então, quando a gente fala dessa partezinha, é isso. Tá? Toda a parte de infraestrutura, né? Obviamente, a administração é da SAP, então, né, parte de TCO, flexibilidade, né, escalabilidade, disponibilidade de nuvem, tá? A SAP está garantindo isso para você. Tá? Ela tem um SLA, né, de disponibilidade também, que ela garante em contrato para você, né, de quanto tempo esse sistema vai estar disponível, e tem uma diferenciação para sistema produtivo e para sistema não produtivo. Tá? Tem uma lista extensa, né, com todas as matrizes de responsabilidades, né, todos os serviços que estão incluídos e as responsabilidades. Então, isso é bastante importante, tá? Que quando você está contratando o RISE, você olhar, né, tudo que é responsabilidade da SAP, tudo que é responsabilidade sua, né, ou de um parceiro à sua ordem, tá? E outras coisas mais. Acho que o Enéas aí, o Brito, o Pena, acho que podem complementar aí, né, porque tem bastante serviço aqui. Esses serviços, os serviços gerenciados de ponta a ponta, com licença aí, Pena, desculpa te interromper, mas a gente tem, cara, assim, da mesma forma, uma lista muito extensa, né, uma matriz, mas exemplos, né, backup recover, né, assim, a gente pode está incluso, né, backup recovery, suporte 24/7, gerenciamento da infraestrutura, gerenciamento do banco de dados, monitoração, né, no caso, do banco de dados, da infraestrutura e da aplicação. Você tem uma série de coisas dentro dessa matriz que a gente chama de serviço, né, de gerenciamento técnico de ponta a ponta, né, dentre outros, né, tem muita coisa aí. Eu acho que o legal também eu queria só... Pode falar, Inés. Só complementando alguns pontos aqui, né? A questão da segurança, né? A gente tem visto aí muitos problemas que estão acontecendo em infraestruturas locais, né? Não que as empresas também não vão conseguir contratar e chegar no nível de segurança que um provedor desses principais hyperscalers que nós estamos falando aqui não consegue chegar. A questão a qual custo, né?
que a gente está falando é que você consegue chegar no nível de segurança de altíssima qualidade num custo compartilhado, que é o modelo cloud. E um outro ponto, né, Rabai, pela explicação que foi dada, quer dizer, hoje eu consigo ter um S4HANA, o RP, em cloud, com todas as flexibilidades que eu tinha no passado, ele estando on-premise, né? Ou seja, eu consigo fazer ali, ativar todas as functions necessárias, ou até mesmo desenvolver as minhas extensões necessárias, da mesma forma com que eu fazia antigamente tendo ele em cloud, porém dentro dessa gestão compartilhada com a própria SAP, e no modelo de licenciamento que é subscrição, né? Quer dizer, eu contrato e pago por aquilo que eu vou utilizar. Então, você vai ter a escalabilidade de poder crescer de acordo com a sua necessidade do seu negócio. Sim, diga lá, Pena. Boa, só queria ressaltar essa questão do SLA, né, Rabai? É muito importante aí você ter aí essa disponibilidade o tempo todo, né? E aí a gente conta com duas seguranças aí, né? Uma é o sistema da SAP, né? Tudo que a SAP está oferecendo, e outra que ele está rodando justamente em cima dos principais hyperscalers aí, né, cara? Então, assim, você tem uma dupla segurança aí quando você faz essa migração, e a questão do SLA, segurança, etc., é justamente um dos principais motivos para você hoje migrar para uma plataforma de nuvem, né? Flexibilidade, tudo que ela é capaz de oferecer nesse ponto aí. Sim. Acho legal, agora vamos descer um pouquinho mais, obrigado aí pelas contribuições, vamos descer um pouquinho mais aqui nos serviços, né? A gente trouxe para vocês um resumo do resumo, tá? De tudo que tá, como a gente falou, tem aquela matriz, né? Onde é explicado ponto a ponto isso daí, né? Tanto o Enéas quanto o Pena, como o Brito aí trouxeram algumas coisas, e é legal até a gente deixar claro, né? Assim, fala, poxa, então você está me falando que eu estou no ambiente da SAP, eu estou lá no Rise, fala, poxa, eu posso colocar o meu programa ABAP lá dentro que eu tenho hoje? Pode, tá? Porque isso eu estou numa camada da aplicação, né? E a camada de aplicação do que eu vou colocar dentro do meu S4 é responsabilidade, né, do cliente, tá? Ou da consultoria à sua ordem. Então você pode fazer isso. Falar, poxa, eu posso instalar alguma coisa lá no meu banco de dados HANA? Aí eu já não posso, tá? Porque o banco de dados, o HANA do S4, né, que ele tem uma licença de runtime ali, né, e não da plataforma, tá? Ele está fechado, ele é uma administração que está na responsabilidade da SAP. Tá? Então, eu teria que conversar com a SAP, dependendo do que for, eu não posso mexer. Tá? E tem algumas coisas aqui, eu não vou ficar lendo todos os serviços, né, para vocês, mas vou dar, acho que em forma de exemplo, né, acho que fica mais fácil. Tá? Fala, poxa, eu preciso fazer um upgrade de versão, né, então fala, poxa, eu estou na 1909, ali eu quero ir para 2020 ou para 2021, tá? Ou ainda eu vou aplicar um FPS, um SPS, que são os support packages, né, os features packages, para aplicar aquelas melhorias e correções, tá? Então, toda a parte de preparação, o que antecede, vamos dizer, esse upgrade, né? E tudo que é pós-processamento, os meus testes, né? Os meus ajustes, né? Correção de algum código que eu precise fazer nos meus programas, tá? Isso é de responsabilidade do cliente. Mas o upgrade em si, né, a parte técnica de aplicar o patch no banco necessário, né, de fazer o upgrade da versão, subir a versão, isso a SAP vai fazer para você, tá? Outra coisa, né, que perguntam para a gente bastante, perfil, né? Fala, perfil quem faz, né? Perfil quem faz é você, tá? É o cliente. Fala, mas eu posso contratar a SAP? Posso contratar. Né? Porque tem muita gente que fala, eu vou entrar no Rise, eu vou mandar meu Basis embora, né? E na verdade a gente tem aí na entidade Basis, né? Um super-homem aí, né? Vamos dizer, um super-herói, né? E não é, são várias roles lá dentro, né? Vários papéis lá dentro. Tem o cara de segurança, tem o cara de sistema, tem o cara de banco, né? E que o Basis acaba absorvendo a parte de perfil, né? E que não é assim, a gente divide em várias roles, né? Então não dá para você mandar o seu Basis embora, tá? Você ainda precisa dele, e ele é muito importante para te ajudar a falar com a SAP e entender essas coisas mais técnicas, tá? Então, essa é uma coisa que a gente sempre comenta quando a gente fala de Rise, né? Porque apesar de
ter vários serviços incluídos e da SAP fazer muita coisa para a gente, né, nós temos também ainda algumas responsabilidades, tá? O gerenciamento de transporte, né, a parte de Fiori, tá? Então, todas essas coisas são importantes. Posso aplicar uma nota? Né? Pode, se não afetar o banco de dados, pode, né? E, por exemplo, eu quero ter um disaster recovery, né? Se tiver algum problema, né? Fala, eu posso fazer o disaster recovery, né? Fala, você vai ter que falar com a SAP. Tá? Então, aí, assim, esses são alguns exemplos, né? Eu não sei se o Brito e o Pena querem complementar com mais alguma coisa, mas alguns exemplos, eu prefiro dar esses exemplos do que ficar lendo os serviços aqui, que eu acho que é mais produtivo para vocês. Né? Um outro exemplo aí você comentou, mas seriam serviços adicionais, né? A parte de gerenciamento de teste, né? De teste para teste de regressão. Tem também como adicional teste de nuvem, né? A SAP também tem esse serviço adicional, teste em nuvens, né? Para você ver a harmonia e realmente se vale a pena ou não, tem esse tipo de serviço adicional. A gestão, né, do upgrade da versão, né, ou seja, ela também pode administrar essas versões como serviço adicional. Tem toda uma parte de segurança que vocês também comentaram e também tem operações, cara, contínuas dentro do Fiori. Também tem isso aí, ela também entrega, né, esse tipo de serviço como adicional, né, como Cloud Application Service, né, que a gente chama de CAS. Dentre outros, tá? A gente só está dando alguns exemplos aqui, mais comum. Legal, Brito, legal. Né? Então a gente fica bastante tempo nessa parte, porque geralmente é onde aparecem mais as dúvidas. Tá? E agora a gente vai passar para os outros elementos ali do Rise. Tá? O próximo elemento do componente do Rise, né, é a integração, né, de inteligência de processo, tá? O Business Process Intelligence. Tá? Então, assim, por enquanto, né, a gente não tem o Signável incorporado dentro do Rise, mas ele fará parte da oferta, tá? Muito em breve, tá? E a gente já tem o Spotlight. Tá? O Spotlight vamos dizer, é um relatório, vou mostrar um pouquinho para vocês desses relatórios, né? E que ele traz informações que são muito relevantes, principalmente para quem tem, né? Quem tem ECC, né? E pretende fazer a conversão, né? Ele traz informações muito úteis para a gente fazer essa conversão, tá? Mas colocando aqui a visão, a SAP tem uma visão de futuro muito ampla, né? De trazer essa inteligência de processo, de trazer essa visão até para justificar o porquê você está implementando o seu S4HANA, tá? E te dar subsídios de negócio, visão de processo, né? Para você fazer melhoria contínua de processo, tá? Vocês vão ouvir falar muito aqui do Signave aí nos próximos meses, tá? Falando um pouquinho dos relatórios, né? O primeiro que a gente tem é o VLM, tá? O Value Life Cycle Management, tá? É um relatório bem legal, né? Tem uma funcionalidade lá que chama-se Move the Needle, tá? Onde você consegue fazer um benchmarking com empresas do seu segmento, tá? E formar o seu business case, tá? Falar, poxa, quais são as alavancas, né, que vão me ajudar a formar o meu case para ir para o Rise, né, e para colocar o S4HANA, tá? Então ele te dá muita informação de negócio, tá? E tudo isso baseado, né, em dados públicos, tá? Então fala, poxa, uma empresa limitada talvez você não encontre aqui, mas tudo que é SA, né, a maior parte das SAs que são obrigadas a publicar balanço, tá? Elas estão aqui nessa base. Essa base aqui é bem ampla e te ajuda a fazer um comparativo bem legal, tá? Então isso daqui está disponível para quem não tem ECC também, consegue utilizar o VLM. Tá? As duas próximas ferramentas, elas são necessariamente, elas precisam de uma base, né, de uma base SAP. Tá? Esse é o Spotlight. Tá? Spotlight ele é um relatório muito legal, onde ele te dá a utilização dos sistemas, inclusive de transação Z, você consegue ver qual a utilização de transação Z aqui que você tem, né, e dividido também por funcionalidade, módulo de finanças, né, vendas e distribuição,
materiais, tá? Ele te dá alguns indicadores, né? E tudo isso baseado em logs que ele extrai do seu sistema. Então a gente vai lá, aplica algumas notas, tá? No sistema de vocês, né? Ele gera um arquivo zip ali, onde a gente sobe nesse portal da SAP, né? E onde só vocês têm acesso, né? O S-User de vocês, tá? Ou com quem vocês compartilharem, tá? E ele traz uma série de informações bem ricas, tá? O Signável, ele vai ser integrado a essa ferramenta, tá? Ele tem aqui uma parte de Activity Viewer, e aí você vai conseguir ter para alguns processos, né, uma visão bem mais detalhada, tá? Por transação, por utilização, por tempo que demora para fazer aquela transação, né? Se você tem repetição, né, de transação. Então, assim, é uma ferramenta de Process Mining aí que vai estar integrado ao Spotlight, tá? A próxima ferramenta é bem conhecida, tá? Ninguém faz conversão sem o Readiness Check, né? Ou algo similar, tá? Onde ele realmente traz uma visão muito mais técnica, né? Uma visão muito mais técnica do seu sistema. As notas, elas são parecidas com a que a gente aplica para o Spotlight lá, tá? Mas ele mira numa parte muito mais técnica. Ele consegue te dar, inclusive, né, dependendo da forma como você roda, se você roda ele de forma completa, né, até quais os programas que serão afetados numa possível conversão. Tá? Então, é um relatório bem completo da sizing, uma série de informações muito úteis. Tá? Então, isso falando daquelas ferramentas de análise, né, que suportam o Rising. Tá? A próxima parte do Rise, né, que a gente fala, é o SAP Business Network Starter Pack, tá? Que são o quê? São soluções cloud da SAP, né, que voltadas para você fazer a colaboração com os seus fornecedores, né, com os seus provedores de serviço, tá? E basicamente a gente tem 3 ferramentas hoje lá dentro. Tá? Que é o Ariba Network, o Asset Intelligence Network, tá? E o Logistics Business Network. O Ariba é mais conhecido, acho que do pessoal, o Asset Intelligence é mais para a gente compartilhar dados das nossas coisas, vamos dizer, né? E também ter o acesso direto aí a uma rede de manutenção, né? De colaboradores, né? Então, você quer tem um monitoramento de uma máquina e você compartilhar isso com o seu fornecedor, né, para ele fazer uma manutenção, alguma coisa, ele tem uma rede, tá? E o LBN aqui seria mais voltado para fretes, tá? Então ele tem um conjunto de documentos aqui, tá? E seria muito mais voltado para você experimentar a ferramenta. Fala, poxa, mas eu já tenho Ariba, tem uma série de coisas, tá? Então o que você tem no Ariba é muito mais do que está aqui dentro. Tá? Mas saibam que no Rise você tem um número de documentos limitados para poder experimentar essas 3 ferramentas. Tá? E aí eu vou deixar a parte do BTP, né, para o especialista aí na área, que é o Fernando Pena, né, que é o cara que conhece bem disso daí. Imagina, quem dera. Muito bem. Falando um pouquinho aí de BTP, né, bem rapidamente, o Enes até comentou aí a questão dos créditos, né, para a plataforma, para quem faz parte aí do programa Rise. O BTP, ele é justamente aí a plataforma de serviços da SAP na nuvem, conta com uma gama enorme aí de serviços, a gente não tem nem tempo, nem disponibilidade para conseguir falar sobre todos os serviços lá dentro. Mas é importante ressaltar que hoje o Business Technology Platform aí conta com 4 grandes pilares aí dentro da plataforma. Primeiro aí falando um pouquinho sobre o pilar de Database and Management, onde você encontra aí o próprio SAP HANA, SAP HANA Cloud, toda essa parte de governança de dados e banco de dados. Falando um pouquinho do pilar de Analytics, onde você encontra aí, talvez o já mais utilizado aí a ferramenta do SAC, o SAP Analytics Cloud, e toda essa parte que traz essa questão de insights, de análise de dados em tempo real, é onde você encontra dentro desse pilar. No pilar de Application Development and Integration, é justamente o que a gente acaba trabalhando, né, um pouco mais, onde a gente encontra aí o Integration Suite, o Workstation Suite, toda a parte de integração com o PO ali, o Process Integration, CPI, está tudo dentro dessa parte, dentro desse pilar. E também a gente tem aí a parte de tecnologias inteligentes, onde ela vem justamente apoiar a empresa inteligente, que a Vanessa comentou aí no começo, trazendo novas tecnologias, algumas tecnologias mais disruptivas aí, como o próprio SAP e RPA, que é o Intelligent Robotic Process Automation,
Para a parte de desenvolvimento de chatbots, nós temos aí o Conversation AI e também toda a parte de conexão aí com a internet das coisas, a parte de AI Business Services. Novamente, essa é uma camada que a gente colocou aqui que exemplifica um pouco como está distribuído os serviços hoje dentro do BTP, mas é válido você aí experimentar, você consegue criar um usuário gratuito lá, entender a plataforma, ver um pouquinho como funciona. Beleza? Acho que era isso que tinha para passar sobre o BTP. Nós já estamos com algumas perguntas aí, o pessoal já colocou. A gente ainda está com tempo. Eu vou começar aqui a colocar as perguntas e vou pedir para o pessoal ir respondendo aí aos poucos, ok? Primeiro, nós temos a pergunta aí da Cristina. Para transformar os dados em uma visão significativa, as empresas precisam interagir, integrar todas as funções e processos? Vanessa, você que falou um pouquinho sobre empresa inteligente, você consegue responder essa para a Cristina, por favor? Claro, Fernando, com certeza. Então, o que acontece? A SAP, ela acredita que as empresas elas devem funcionar, né, como empresas inteligentes. Então, para transformar os dados em uma visão significativa, as empresas elas realmente precisam, né, integrar todas as suas funções e processos para obter uma imagem completa em tempo real, né, real time, e tomar as decisões com conhecimento de todas as interdependências dentro das organizações, né? E com isso, executando os processos de negócios ágeis, integrando e usando tecnologias avançadas, né? Como a gente comentou aí durante o webinar, como inteligência artificial, machine learning, internet das coisas, e aplicando isso para as melhores práticas, né, das indústrias, aí o que a gente traz de conhecimento de indústrias e trabalhando em conjunto para construir uma cadeia de valor flexível. Então, as soluções bem integradas e estáveis, elas reduzem ou evitam custos adicionais à medida que as soluções elas vão se desenvolvendo. Show. Só complementando uma questão aqui, desse processo da cadeia, né, Vanessa, que embora quando você tem toda a cadeia integrada, você vai ter maior ganho, vai conseguir extrair do sistema maiores funcionalidades. Essa integração ela pode ser também feita ao longo da jornada. Né? Você não precisa iniciar com todos os processos integrados. Você pode iniciar por algumas áreas e, com o passar do tempo, você vai complementando e trazendo outras soluções que complementam essa sua cadeia. Com certeza, né? Essa é a jornada da transformação aí dos clientes, né? Isso. Claro. Obrigada. Beleza. A gente tem uma pergunta agora do André Iguchi. Tem alguma novidade na área de conexão com máquinas e equipamentos do chão de fábrica? Brito, Rabai aí tem um pouco mais de experiência, consegue responder? E aí é aquela parte que o Rabai acabou de comentar, né, dos ativos inteligentes, que a gente consegue ter uma boa evolução aí com relação a essa conexão com parceiros, né, de repente eu tenho algum tipo de coisa, né, que a gente consegue comentar, ou máquina, ou qualquer outra, com algum sensor que eu consigo, de repente, disparar para o meu fornecedor, né, dentro daquele limite de documentos, de repente eu consigo ter algum ganho nesse sentido aí para essa ocasião, sim. Complementando só aí, a gente tem a gente tem algumas outras ferramentas também da SAP que facilitam a integração, né? E assim, tudo no S4 agora a gente tem muita API, né? Então, a capacidade de integração do S4, ela é muito mais ampla do que o que a gente tinha no ECC, tá? Então, a gente tem bastante ganho com relação a isso, sim. Show, obrigado. O Carlos colocou uma pergunta se nós vamos disponibilizar a apresentação. Sim, essa apresentação vai ser disponibilizada para todos os participantes, tá, Carlos? Então, vocês vão receber essa apresentação aí depois, tá? Na próxima pergunta aqui, nós temos uma outra pergunta da Cristina Gonzalez. A abordagem de integração da SAP vai além da integração técnica? Vanessa, consegue responder? Claro. Depois, se o pessoal quiser complementar, fica à vontade também. Com certeza. A abordagem, né, de integração da SAP, ela vai muito além realmente da integração técnica de aplicativos também, né, contribuindo a integração holística de pessoas e dados e tecnologia e processos de negócios, oferecendo um valor significativo para o negócio do cliente, né? Então, essa abordagem, né, ela acelera a velocidade da inovação, ela reduz os esforços de integração, ela reduz o tempo de geração de valor e, com isso, né, reduzindo a complexidade das operações e permitindo uma visão em tempo real, que a gente já vinha comentando aí desde o início e até um pouco da outra pergunta, né, Pena? Boa, muito obrigado.
O Carlos colocou uma pergunta, não podemos, então, usar o Rise para a solução on-premise somente para a cloud? Isso foi justamente naquele ponto, Rabai, onde a gente estava conversando sobre a questão do Rise para a cloud. Você consegue responder essa pergunta aí? Sim, consigo sim. Na verdade, né, o Rise ele é uma oferta. Então você pensa que o seu S4 on-premise, né, ele está ali na nuvem, né? Só que com uma camada de gestão de infraestrutura e de serviços muito mais completas. Então o que a SAP fez? Ela simplificou, né, essa jornada aí para a gente, mas sem tirar a funcionalidade do que a gente tinha no on-premise. Então ela puxou para ela a responsabilidade de fazer a administração de infraestrutura, a administração do banco de dados, né, a camada de segurança, tá? Então ela trouxe tudo isso para dentro da responsabilidade dela num único contrato, simplificando, né, a forma como você estaria fazendo a gestão de todos esses players, né, que estariam envolvidos. Então, assim, respondendo mais diretamente, né, o private, né, a opção private do cloud, ela é o on-premise na nuvem sobre a gestão da SAP. Você pode ir lá dentro até mudar o código standard do SAP. Você vai perder o suporte, obviamente, porque você não pode fazer isso nem no on-premise, né? Mas você, como está na camada da aplicação, você consegue fazer isso, tá? Então pensa que é um on-premise, só que gerenciado pela SAP, simplificando a vida de vocês, tá? Boa, valeu, Rabai. Próxima questão aqui, como funciona o modelo de licenciamento, Enéas? Bom, o licenciamento do Rise, ele está numa modalidade de subscrição, né? Então, é Software as a Service, como serviço. O contrato da SAP, ele tem um período mínimo, tá? Período mínimo de 3 anos. E para determinar qual que é o portfólio do cliente, efetivamente é necessário fazer uma análise das soluções que ele vai precisar. Então, você tem 2 camadas. Você tem camada de licenciamento por usuários. Então, a gente tem até 4 níveis de usuários, desde o mais básico até o mais avançado, que, a partir do momento de licenciar o mínimo de usuários, você já tem acesso à solução core do S4HANA. Mas existem funcionalidades avançadas que também são necessárias, em muitos dos casos, serem adquiridas, e essas, sim, são precificadas por nível de funcionalidade, tá? Mas todas elas entram num contrato. Então, contrato mínimo de 3 anos, o pagamento sempre trimestral ou anual antecipado. Okay? Boa, obrigado. E os contratos agora eles são feitos sempre entre... Desculpa, pena, só mais um comentário. O contrato Rise ele é feito sempre entre SAP e cliente, tá? Então, é o contrato direto do cliente com a própria SAP. Beleza, obrigado, Enéas. O Júlio Bianco colocou aqui, no caso de disponibilidade, entendi que a SAP garante, mas e sobre tempo de resposta, latência das aplicações, quando falamos de processos operacionais que necessitam de uma resposta baixa, está garantido? Então, Júlio, a questão da disponibilidade, ela é justamente onde você leva isso para a nuvem e define a sua arquitetura, onde você, né, considera aí quais são as zonas de disponibilidade que você vai colocar. Mas, é claro, falando de latência, né, depende muito de aplicação, de que ponto você está colocado. Mas o Enéas acho que quer complementar um pouquinho essa questão aí, certo, Enéas? Tem uma parte da latência que, efetivamente, ela fica sob responsabilidade aí principalmente da conexão, né, que você vai ter. Tem todo um suporte aí, e alguns serviços de conexões também que facilitam essa parte da latência. Mas um ponto que você colocou, o Pena, sobre as regiões, isso é uma vantagem no Rise, né? Porque no passado, você contratava serviços de hyperscale, você tinha preços diferenciados, sendo quando a instância tivesse no Brasil ou fora do Brasil. Muitas vezes fora do Brasil ela tinha um preço menor, porém você tinha um problema da questão da latência, né? Que aumentava a latência pelo caminho que ele tinha que percorrer o dado. Já no Rise, não, você escolhe onde vai estar. Então, você pode escolher a zona que esteja mais próxima da sua operação, garantindo, assim, uma menor latência, sendo que tem o mesmo preço. E outra, você sai fora também da questão da variação cambial. Muitas vezes, alguns hyperscalers aí que consta no pacote Rise, se você for contratar ele apartado, você tem ainda o problema da variação cambial, porque quase tudo é cobrado em dólar, convertido para o real. Já na SAP, não, no Rise, isso tudo é convertido num único preço dentro do contrato. Você tem aquela garantia daquele mesmo preço ao longo aí dos 3 anos, tá? Com apenas a correção monetária, que é feita hoje pelo IPCA. Boa, beleza. Obrigado. Então, em relação à latência, acho que é basicamente isso, né? A gente consegue escolher a nossa zona de disponibilidade, a disponibilidade que está mais próxima para diminuir essa latência,
e garantido aí não só pela SAP, mas pelos outros hyperscalers aí que são grandes plataformas de mercado, tá? Obrigado aí. Próxima pergunta, a pergunta do Felipe Cordeiro. Tendo em vista situações recentes, de que forma o RISE poderia ajudar em um eventual ataque de ransomware? Ok, excelente pergunta. Nós estamos falando então do sequestro de dados. Mais uma vez, essa é uma das vantagens e um dos motivos que você tem para fazer uma migração para a cloud, principalmente nesses hyperscalers que tem hoje plataformas e zonas de disponibilidade separadas, espalhadas pelo mundo todo. Então, você tem toda a parte de configuração dentro da arquitetura, toda a parte de disaster recovery, onde você coloca os seus dados, coloca os seus servidores para ter disponibilidade em mais de uma zona de disponibilidade. Você vai separar esses zonas de disponibilidade diferente. Então, se os dados são sequestrados ou se você perde disponibilidade em uma zona de disponibilidade, você tem outras que estão disponíveis te atendendo e você minimiza a chance de acontecer esse tipo de ataque, tá? Espero ter esclarecido aí, se não, manda a pergunta novamente. Muito obrigado. Próxima pergunta. Bom dia, vocês enxergam do Alexandre. Vocês enxergam as empresas de grande porte adotarem a versão cloud, mesmo com o desafio de manter o ambiente sempre atualizado, devido a esses deploys de versão praticamente trimestrais? Obrigado. Rabai, consegue complementar aí para a gente? É um desafio para as empresas grandes, porque a gente sabe que as empresas maiores elas têm muita customização e não é por luxo, né? A gente sabe que é por necessidade, né? Tem um pouquinho de luxo em algumas coisas, mas geralmente a grande maioria é por necessidade mesmo, tá? E assim, as empresas grandes geralmente elas têm uma política de segurança muito robusta, uma política de infraestrutura muito robusta, né? Então, assim, seria possível utilizar o RISE? Seria, né? Conversando com a SAP, a gente tem empresas grandes que usam, tá? Modelos similares aos do RISE já, tá? Com a SAP fazendo a gestão da infraestrutura, tá? Mas, né, a gente sabe que para algumas indústrias realmente isso é um desafio. Então, assim, tem que ser avaliado, tá? É caso a caso. É possível uma grande indústria utilizar o modelo do RISE? Sim, tá? Desde que muito bem conversado com a SAP, muito bem alinhado, né? E trazendo os desafios e as políticas que as empresas grandes têm sobre a administração lá de toda a infraestrutura delas. Tá? É possível também, né? Se vocês tiverem, vamos dizer, falar, eu quero ter só o S4HANA no Ryzen, né? Mas eu tenho uma série de aplicações. Então a SAP também ela permite você criar um túnel de conexão para você gastar menos com nuvem, né? E você continuar tendo ali, vamos dizer, a comunicação entre as suas aplicações. Tá? Boa, obrigado, Rabai. Próximo do Rafael Riso, vai acabar para você também, Rabai. Sobre o Spotlight Signável, será a responsabilidade da SAP executar junto ao cliente? Tá. O Spotlight você pode executar por sua conta já, desde que você tenha alguém que possa aplicar a nota para você, tá, no seu ECC. Tem uma instrução, tem um portalzinho, a gente pode deixar o endereço para vocês, tá? Onde vocês mesmos acessam, a SAP dá toda a instrução, quais notas aplicar, né? Como rodar, tá? E como submeter, né? a informação para poder ter acesso ao relatório. Tá? E o signável, né, ele vai ter uma partezinha dentro do Spotlight, tá? Mas aí já é algo muito mais amplo, né, onde a gente precisa configurar a interligação dos dois sistemas, né, para ele poder trazer toda essa análise. A verdade é que assim, o Signável ele é muito novo, tá? Ele está sendo integrado ainda à plataforma da SAP, mas ele já funciona assim perfeitamente, tá? Como uma ferramenta de process mining. Tá? O que a SAP está melhorando é a experiência e trazendo para dentro da oferta. Ok. Boa, obrigado. A próxima é específica para você também. Rabai, você disse que seria como uma versão on-premise na nuvem. Qual o versionamento seguido, anual ou trimestral? Pergunta do Elton Mello.
Tá. O versionamento, né, a gente fala que ele é anual, mas eu posso evoluir assim, conforme a necessidade. O que precisa olhar bem, né, é o contrato lá da SAP, né? Se eu não me engano, a gente tem a possibilidade de atualizar os sistemas até duas vezes por ano. Tá? Então eu poderia aplicar o FPS e fazer vamos dizer, um upgrade de versão. Tá? Mas quando a gente fala assim que a gente pode fazer o versionamento é independente, pode ser o FPS ou a própria troca de versão. Tá? Pensem como se fosse uma evolução do EHP, né? Quando você aplicava o EHP, você não pagava nada mais para poder aplicar o EHP, né? Mas você tinha um projeto envolvido, tudo. Então, pensem nessa mesma linha, tá? Boa, beleza, Rabai. Tem uma próxima pergunta aqui do Fábio Fialho. Qual é o fator que mais influencia no sizing em relação à experiência do usuário no Fiori? Eu não tenho certeza se eu entendi a questão, tá, Fábio? Rabai, ou Brito, se vocês quiserem tentar responder, senão eu vou pedir para o Fábio talvez reescrever aí. No que tange a sizing, acho que é legal colocar que a SAP ela vem com tamanhos diferenciados e aí vai pela quantidade efetiva de usuários, né? Então ela parte do princípio que ela tem um tamanho lá que é o de máquina de acordo com a quantidade de FUEs, que é o Full User Equivalence, né, que você precisa. Então, se eu não me engano, até 100 FUEs, ela tem uma máquina de tamanho pequeno, e aí a partir dali ela vai alterando ela de acordo com a quantidade de usuários. Então, para o sizing, efetivamente, a quantidade de usuários que você vai ter acessando o S4. E aí, acho que na esteira vem a parte se ele estiver vinculando isso ao Fiori, né? Porque não teria um size específico vinculado ao Fiori. Um dos motivos disso acontecer, né? É que no Ryzen, né, e nas versões mais novas do SAP, que é um direcionamento da SAP, é que o Fiori é embedded. Antes ele era separado, né? Então o Fiori ele é embedded agora, a gente trabalha com ele embedded, né? E geralmente o que pega pro Fiori realmente é latência, né? A gente dá um tuning legal nele, né? Porque em algumas aplicações realmente, se não tiver bem com esse tuning bem feito, ele fica um pouquinho lento, tá? Então, acho que esse é o principal ponto. É algo mais relacionado à rede, à proximidade, né? A gente tem ferramentas de CDN, a própria SAP tem ferramentas de CDN, né? Para isso, para tornar a experiência melhor com o Fiori. Tá? Então, pega muito mais isso do que acho que... Ele até comentou que é isso mesmo, Rabai, que ele queria saber essa questão do embedded aí, tá? Ah, legal. É bom conseguir responder. Boa. Beleza. Bom, pessoal, nós chegamos aí ao final desse webinar, né? Nós respondemos aí todas as questões. Porém, se vocês ainda têm dúvidas, se vocês querem conversar aí com nossos especialistas, aí com o time de arquitetura ou com o próprio time comercial, nós estamos à disposição. Vocês vão receber essa apresentação, todos os participantes aí, para entender um pouquinho mais e poder consultar depois. Nós da Lumen ficamos, primeiro, agradecidos pela participação de todos vocês até o fim aqui. Espero que nós tenhamos agregado conhecimento aí a vocês. E, novamente, estamos à disposição se vocês quiserem nos contatar, falar conosco. Um abraço, até mais, muito obrigado. Tchau, pessoal, até logo. Obrigada a todos, valeu, pessoal, bom dia. E só um detalhe para o pessoal, vai rolar um feedback depois aí, é muito importante que todos preencham também esse feedback e dêem um retorno para a gente. Beleza? Muito obrigado, um abraço. Tchau, gente. Obrigada, pessoal, um abraço. Valeu, pessoal, um abraço.